Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, baseado no nosso amado evangelho. Luz e paz aí para o seu coração, muita luz e paz para a sua vida. Você já sabe, para você poder mandar sua pergunta aqui para mim, é muito fácil. Entra aí no site institutonamastê.com.br e abra o seu coração, tá bom? Na medida do possível, com todo carinho, nós vamos responder sem dúvida nenhuma. Hoje, gente, eu queria fazer um comentário sobre, não é bem uma pergunta, né? Mas uma fala da Larissa, que acaba repercutindo um pouco, pergunta de outras pessoas, tem o Adilson, enfim, a Cláudia, outras pessoas que falaram um pouco sobre esse assunto, que é compaixão, que é sobre a dificuldade da gente ter compaixão, principalmente por quem faz mal pra gente. A pergunta seria mais ou menos o seguinte, tentando colocar todas numa só, né? Ricardo, como ter compaixão com quem nos faz mal? Então assim, eu vou ter compaixão com a pessoa que está passando fome. É uma coisa, mas a pessoa não me fez mal, né? Eu tenho compaixão com alguém que está na guerra e é um problema grande. É uma coisa, mas a pessoa não me fez mal. Mas como ter compaixão com alguém que te agride, por exemplo? Alguém que praticou violência, por exemplo? Realmente, é uma pergunta profunda, né? E que nos convida a reflexões mais intensas. Bem, a primeira coisa a gente precisa recordar é que nós estamos ainda vivendo uma experiência humana, com sentimentos tipicamente humanos, que são o retrato de tudo aquilo que a gente tem dado conta de viver nas últimas existências. Então é lógico, meus amigos, que a natureza não dá saltos, e é lógico que a espiritualidade maior não tem a ilusão de que nós nos tornemos santos da noite para o dia, com um coração repleto de amor, de bondade, um amor incondicional por tudo e por todos, como Jesus assim o fez. É claro que existe uma distância muito grande, né, do ser humano que nós vamos nos tornar um dia perante o que estamos agora. Entretanto, como a gente sempre fala aqui, espera-se que a gente se esforce para fazer o melhor possível. E a compaixão entra nesse sentido. É claro que não se espera que você tenha o mesmo nível de amorosidade ou sentimentos bons por uma pessoa, por exemplo, que roubou sua casa, praticou violência com você, com a sua família, com alguém que você conhece, uma pessoa agressiva, versus, né, uma pessoa, por exemplo, que está com dificuldade, mas que não te agrediu. É muito mais fácil, né, a gente entrar no lugar de uma pessoa que está passando por um momento difícil, que a gente se identifica, e mandar luz para essa pessoa, do que a gente entrar na pele do agressor. Só que se a gente for pensar de uma maneira profunda e mais funda, e aí não é mais fácil, lógico, por isso que é mais profundo, quem é um agressor, senão um doente? Quem é um agressor, senão alguém que está completamente desconectado do seu eu superior, perdido, a tal forma que se permite se endividar todo perante a lei divina, fazendo mau uso do seu livre-arbítrio, prejudicando alguém, matando, roubando, destruindo, fofocando, sabe? Espalhando coisas ruins ao seu redor. Então, se a gente for pensar do ponto de vista da compaixão, essa pessoa que nos faz mal é a pessoa que mais precisa, por incrível que pareça. Porque apesar de tudo, o outro que sofre, obviamente, claro, quando a gente está sofrendo, a gente precisa de muita ajuda, muito auxílio, né, para a gente dar conta. Mas se não é você que causou o sofrimento, você sofre a dor, você tem a chance de testemunhar o quê? Sua fé, sua resiliência, não é? E isso por si só vai atrair a simpatia dos espíritos maiores, vai atrair por si só a misericórdia de Deus, que vai te ajudar na medida do que é possível para a necessidade, né, que você está vivenciando. Mas ter a compaixão por quem nos faz mal, ou faz mal a outrem, pedir a Deus por um agressor, pedir a Deus pelo assassino, pedir a Deus, entendeu, pelo radical, pedir a Deus por aquele que erra e sequer sabe que erra, é uma atitude, gente, de compaixão ainda maior. E a gente precisa treinar isso. Não fique você imaginando que você vai acordar um dia e falar assim, uau, tô cheio de amor e compaixão, vou pedir pelos criminosos do mundo. Não, isso é um processo que a gente vai crescendo devagarzinho. Sabe, em cada oração que você fizer, no final fale, Senhor, e agora eu quero pedir por quem está no erro. Eu quero pedir não só por quem sofre, mas por quem faz sofrer. Eu quero pedir pela minha família, mas por quem está me perseguindo. Sabe, eu quero pedir não só para você me afastar do mal, mas para abençoar aquele que está causando mal. Para que ele acorde. Porque se hoje, gente, nós estamos orando por alguém que nos faz mal, ontem nós éramos as pessoas que estávamos fazendo mal. Você consegue entender isso? E hoje você só está aqui, ouvindo pílula, ou gravando no meu caso, e pedindo a Deus por alguém que faz mal, porque certamente alguém orou por nós. Entende? Alguém não desistiu de você. Alguém não desistiu de você. Senão você nem ia estar aqui. Alguém não desistiu de mim. Então alguém teve compaixão conosco
quando nós estávamos, né, no nosso nível mais terrível de evolução. Olha que lição profunda. Então, embora a natureza não dê saltos, nada impede que a gente tenha expectativa de co-criar um eu mais lúcido, melhor, já que nós estamos na semana, né, que está antecedendo aqui a lei da atração, a co-criação, que a gente possa co-criar, fortalecer a nossa mente, limpar nossos sentimentos que estão nos fazendo atrair energias e pessoas, situações que a gente não quer, para a gente se afinizar e se alinhar com as pessoas e energias que a gente tanto deseja. Tá bom? Que Deus te proteja na construção desse sentimento nobre, que não é da noite para o dia, mas é uma construção do cotidiano. E nos faça, né, meus amigos, sermos pessoas melhores a cada dia, a despeito de todo o desafio que a gente vai enfrentando pelo caminho. Vamos aprender a amar, porque o amor nos protege. Nunca se esqueça disso. Deixa o amor e a sua fé em Deus proteger você, inclusive de si próprio, dos próprios sentimentos negativos. Tá bom? Um beijo grande, lembrando, hein? Começa segunda-feira, você já sabe, né? Mais uma semana especial. São 4 dias de aula maravilhosos. 8 da noite começa a segunda, dia 18, a lei da atração, a vida quântica e abundante. Não perca, vocês vão amar. Tenho falado aqui sempre, se inscreva, é gratuito, esse projeto lindo. Você, ao se inscrever, vai entrar no nosso grupo de WhatsApp e vai receber os Minutos Quânticos, que são pílulas que eu estou gravando exclusivamente para quem está inscrito. Estão maravilhosas, com exercícios. O pessoal está amando. Perguntei hoje no Evangelho, um monte de gente participando e amando. Eu espero que vocês estejam tirando proveito também. Combinado? Ajuda a gente a divulgar para as pessoas que você conhece. Afinal, todo mundo, né, gente, merece aprender a usar mais a lei da atração. Então, a vida quântica e encher seu coração da verdadeira compaixão. Um beijo grande, Deus te proteja e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.